Bom pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente falou sobre as condições de contorno para os campos B e H, né? E agora o próximo passo é falar sobre a relação entre B e H, que a gente chama de relação constitutiva, né? Uma relação funcional entre B e H. Parecido com o que a gente fez no caso elétrico entre D, E e P. Então vamos lá. Bom, pensando, para a gente relembrar, né? H é B sobre M0 menos M. Né? Em geral, a relação entre B e H vai ser uma relação parecida com a relação entre D e E, no caso elétrico, né? A gente vai ter uma coisa do tipo B, né? Vai ser algo tipo uma permeabilidade que em princípio vai depender de H, eventualmente, por causa que a gente vai ter uma relação tensorial, pode depender eventualmente de frequência, pode depender de temperatura e outros parâmetros termodinâmicos, né? Isso, né, aplicado em H. O que, para comparação, né? Só para a gente ter, D é igual a um epsilon, que também depende de, eventualmente, de E, frequência, temperatura, os parâmetros, vezes E. Então, Mi, só para a gente ter na cabeça, Mi vai ser o tensor permeabilidade magnética. E aí, em vácuo, Mi é um tensor simples, é um tensor diagonal, onde todos os elementos da diagonal principal valem o mesmo valor, que é μ0, né? Então, basicamente, o tensor μ0 é μ0 vezes a identidade. Então, nessa relação em geral aqui, né, a gente tem um meio que pode ser não linear, quando μ depende de H, um meio que é dispersível, quando μ depende da frequência, eventualmente a dependência com a temperatura, né, praticamente todos os parâmetros físicos têm dependência com a temperatura, grandezas termodinâmicas, e eventualmente também, né, o material pode ser anisotrópico. Então, o que acontece numa certa direção vai ser diferente do que acontece numa outra direção. Né? Essa é a relação geral entre essas duas coisas. Pensando nessa relação geral, né, se a gente voltar lá, H vai ser alguma coisa do tipo μ sobre μ0 vezes o próprio H, né, menos M. Ou seja, passando, né, M para lá, H para cá. Então, M, a magnetização, vai ser μ, né? Vamos escrever isso de formas diferentes. μ sobre μ0 menos 1 em H. Essa é uma possibilidade. Pode também ser μ relativo menos 1. Outra possibilidade. Ou ainda outra, podemos introduzir a susceptibilidade elétrica, que relaciona M, né, e H. Então, a
susceptibilidade elétrica, né, é um tensor, em princípio, susceptibilidade magnética, né? E aí a gente tem uma comparação aqui direta entre, para poder comparar, né, P E0 elétrico VZ. Então a comparação no caso elétrico é feita assim. Então a gente tem uma relação entre M e H, e no caso elétrico tem uma relação entre P e E. Tá? Bom, que M pode ser dado de várias formas diferentes, né? Mi sobre Mi0 menos 1, Mi relativo menos 1, Mi menos Mi0 sobre Mi0, enfim, são várias as formas diferentes de expressar essa coisa, né? E aí, no caso específico de um meio linear, e o linear entre aspas, né, o que são os meios lineares entre aspas? São os meios onde a gente tem que o meio é linear, homogêneo, isotrópico, então não depende da direção, não depende de campos, né? Então a gente não tem dependência com H, e daí a Mi não é mais, não precisa se comportar mais como tensor, pode se comportar apenas como se fosse um número, um parâmetro, né? E aí a susceptibilidade também não é mais tensor, né? Então a gente tem que B é simplesmente dado por Mi H, e M é a susceptibilidade vezes H. Então, meios isotrópicos, lineares, homogêneos, tudo aquilo em que a gente já falou no caso elétrico, né? E aí a gente tem essa relação constitutiva, que é mais simples, né, entre esses dois parâmetros. Bom, e aí, só para a gente fazer uma comparação, como a gente fez no caso elétrico também, né? Então vamos fazer aqui uma comparação entre essas coisas, só para a gente poder falar um pouco sobre isso aqui. Então, alguns valores de susceptibilidade magnética, só para a gente poder fazer uma comparação, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, né, nessa tabela, para comparar alguns valores. Então, a gente tem alguns valores de susceptibilidade magnética, né, e aí a gente pode ter valores negativos ou valores positivos, tá? Então, pensando aqui,
Se a gente tem um valor negativo, né, é por causa que Mi é menor que Mi0. Tá? Então, no caso Mi menor que Mi0, que é o caso em que a gente tem susceptibilidade negativa, né, a gente tem Mi menor que Mi0, e aí, como a gente tem uma susceptibilidade negativa, a gente vai ter que M se opõe a H, tá, em termos de sentido. E aí, pensando que H é um múltiplo do B, então basicamente a gente tem M se opondo a B. Se a gente lembrar há 3 aulas atrás, onde a gente falou de meios magnéticos, né, o caso em que B e M se opõem é o caso em que a gente tinha aqueles dipolos magnéticos orbitais, que era a parte diamagnética. Então, esses aqui são os diamagnetos. Então, diamagnetismo é caracterizado por ter uma susceptibilidade magnética negativa. Quando é positiva, M e H têm mesmo sentido, sendo múltiplo do B, né? Então B e M têm mesmo sentido, é o que acontece nos materiais, nos paramagnéticos. Tá? Então ali a gente tem os diamagnéticos, aqui a gente tem os paramagnéticos. E aí a gente vê que a susceptibilidade é, em geral, bastante pequena, né? Eventualmente pode ter algum tipo de relação com o estado físico do material, sólido, líquido e gasoso, né? Mas a susceptibilidade é bem pequena. O mais interessante é com relação à densidade, né? É a densidade numérica de elétrons. Quanto menos elétrons, menor é o efeito. Aí, então, diamagnéticos, paramagnéticos, e a gente vê que a gente tem valores em geral pequenos para a parte paramagnética, dependendo, né, como eu falei lá, né, a coisa é um pouco mais complexa porque a gente não tem apenas que pensar no spin de um elétron, mas em composição de spin de elétrons. Então, gadolínio é um material de transição que está, inclusive, fora da tabela periódica, né? E aí eles têm elétrons F, então significa bastante elétrons na última camada. E com isso, eventualmente, os acoplamentos que podem surgir podem fazer com que você tenha um momento de dipolo magnético intrínseco lá alto e, por isso, eventualmente, uma contribuição maior para a susceptibilidade magnética. Né? E aí, só para fazer uma comparação com alguém que na verdade não entra ali, né? Por causa que não é linear, entre aspas, né? Mas, por exemplo, só para ter uma comparação, né? Ferro, a gente tem alguma coisa na faixa de 5.500 aqui, tá? Só que ferro, né, não é exatamente um meio linear, entre aspas, tá? Por causa que ele é ferro magnético, então ele não é linear, ele é não linear. Ele segue uma curva de Hesteresy que não é uma retinha. Mas aí a gente vê uma relação com a susceptibilidade magnética que daí fica bastante alta. Então, a gente tem uma relação constitutiva para meios lineares, entre aspas, que fica simples, parecida com o que a gente tem, só para a gente poder comparar, né? Então, D igual a epsilon E, e aqui eu já falei, né? P igual a epsilon 0 e elétrico vezes comparação. Com isso agora a gente pode efetivamente ver um exemplo, né, de aplicação para uma interface entre meios magnéticos distintos para fazer uma comparação, inclusive com o que a gente vê no caso elétrico. Então isso é o que a gente vai fazer na próxima aula, que é investigar a nossa famosa bolinha, que agora é uma bolinha magnética, né, colocada dentro de um campo magnético que é inicialmente homogêneo para a gente poder fazer a coisa de um jeito mais simples. Então, obrigado a todos, né? Curtiu, dá um joinha e até a próxima. Tchau!